Já pude assistir o novo documentário do Milton Nascimento, Milton Bituca Nascimento, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. O documentário de Milton Nascimento justamente vai contar a vida do próprio Milton e todas suas facetas. Não é um documentário que faz um recorte, mas sim um que conta o todo o seu início, meio e fim, de uma maneira não linear, na verdade bem diversificada, eu diria. Mas afinal, sobre o que esse documentário vai tratar além da vida de Milton? Quem é Milton segundo esse documentário? Já posso deixar claro aqui que o novo documentário do Milton Nascimento, né, Milton Nascimento, Milton Bituca Nascimento, né, o próprio nome do documentário, o nome do Milton, explicita mais ou menos a origem de Milton, todas as suas inspirações, a percepção no geral que as pessoas têm dele e essas coisas. Ela, no filme, né, a produção não traz um recorte em si de quem é Milton no sentido de fases da vida dele, né? Geralmente, quando a gente assiste um documentário, você tende a analisar o recorte, o período selecionado que aquele documentário vai tratar. Se você pega uma pessoa para fazer a vida inteira dela, né, no documentário, geralmente pode ficar ruim, justamente por não ter esse recorte, não ter uma direção. Entretanto, no caso de Milton Bituca Nascimento, eu achei que mesmo não tendo esse recorte, tudo aqui funciona de uma forma boa, né? A obra tenta tratar da vida de Milton, mas não no sentido que tem ele como personagem principal. É muita opinião de várias pessoas, intelectuais da área musical, e suas opiniões sobre o próprio. Então acaba por nem ser um documentário sobre ele, mas a criação do seu mito, né? Como as pessoas enxergam o Milton Nascimento. Acaba por nem ser tanto um documentário do próprio Milton. E eu acho isso muito interessante, porque justamente vai brincar com a figura de Milton e sua edificação na música em um contexto social em um geral. Então Milton aqui é mais predisposto como uma figura a ser observada, né? A gente observa o Milton, a gente nunca sente como Milton, até a própria presença de uma narradora, no caso Fernanda Montenegro, que narra a trajetória de Nascimento, né, por toda sua musicalidade. Por conta de todos esses fatores, a gente não tem justamente o ponto de vista de Nascimento, né? O ponto de vista do músico em si. A gente tem de toda a sua obra e o que ele faz em relação ao próximo. A gente vê gênios musicais ou diretores cinematográficos observando a figura do próprio e a temendo ou a amando. Há um senso místico construído aqui, né, ao redor dele, e um senso de edificação, justamente. Eu acho que essa é a palavra que representa essa obra, edificação. É um documentário que vai tentar tratar sobre essa edificação e não se abordar tanto em uma narrativa ou história em si. São uma série de construtos que eu acho que funcionaram. É uma edificação que funciona. Afinal, ele justamente por saber que é um documentário, mas que também é um filme, ele sabe como construir uma figura e colocá-la, né, em outros patamares. E é isso que é feito com a própria figura de Bituca, né? É justamente essa construção para nós o amarmos, né, de certa forma, ao final do longa, ao final da obra. E isso acaba por funcionar, justamente pela construção musical, pelos relatos que colocam na obra, e não só por isso, também pelas apresentações que assistimos, tudo ali cria esse senso mágico, né, de encanto, que vai fazer o espectador justamente se sentir tragado pela narrativa de quem é Milton, quem é essa figura escarlate, né, da música nacional. E geralmente o que ficaria enfadonho em outros documentários, né, essas justamente introspecções de pessoas, né, pessoas falando e enaltecendo uma figura, né, o que é odioso em outros documentários, aqui eu diria que funciona justamente porque
ele não tenta ambientar nunca na cabeça de Milton, né? Esses outros documentários que colocam pessoas falando sobre uma figura importante, etc., esquecem que essas pessoas que estão falando não são a figura, mas que é muito mais interessante ver o ponto de vista delas em relação à pessoa representada na obra, que justamente tentar pensar igual à mesma. O que eu quero dizer com isso é que nós observamos, por exemplo, cantores como Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc., falando sobre a experiência deles com Milton, o que eles acham sobre o cantor. E não somente eles, outros diretores, até internacionais, e cantores também falam de suas experiências próprias com o mesmo, não fazendo com que tentemos, né, com que o espectador tente entrar na cabeça dele, mas que o espectador crie um sentimento igual às pessoas que estão falando de Milton para ele próprio, ou seja, criar um sentimento em relação a Milton, observando outros relatos de pessoas observando o Bituca como conhecemos. Com tal senso sendo construído, né, justamente por essa direção, a fotografia ainda consegue conciliar esses elementos. Tudo aqui tem esse ar astral, né, nas apresentações que assistimos, né, nos musicais, quando são apresentados os shows de Milton, podemos ver que tem toda uma questão da câmera sendo, né, mostrada e sendo fotografada de uma forma perto da Milton, né? Temos muita figura dele em tela quando justamente essa câmera apresenta esses shows e justamente por isso nós criamos uma certa empatia com ele, sem ao menos ele falar nada, só cantando suas músicas, algo que lembra até um pouco, né, Stop Making Sense, um dos mais famosos, né, musicais, concertos gravados para cinema. Mas quando não temos essa perspectiva dos shows, Milton aparece distante, né, justamente por ele ser o que está sendo falado sobre, ele ser o elemento da conversa, dando um senso, né, mais astral ainda. Por esse senso astral ser construído na obra, você justamente cria familiaridade e esse senso de épico vindo de tal figura, né, tal representação. Então tudo aqui funciona e flui com a proposta da obra. Eu não senti de fato que um recorte extremamente nichado era necessário. Essa apresentação geral dos conceitos de Milton é interessante justamente porque o documentário não tenta ser visionário e se propor a entrar na cabeça de Milton Nascimento, mas justamente ser um ato de observação à figura de Bituca. Algo que todos os documentários, pelo menos na minha opinião, deveriam ser. Um ato de observação em relação ao outro. E esse daqui cumpre muito bem esse papel, porque não estamos querendo saber como é pensar como Milton Nascimento, mas como é observar e ter uma opinião sobre o próprio e sua personalidade individual. Com esse trabalho de fotografia que sabe muito bem contrastar essa familiaridade com esse enaltecimento de tal figura e também com todo esse laço narrativo, né, que vai mudar entre as perspectivas das pessoas e esses shows, eu acho que Milton Bituca Nascimento acaba por ser um documentário que opera, apesar de forma interessante e conteúdo semelhante, né, a essa forma, opera como um documentário comum. Não é nada que seja um absurdo, mas é interessante observar a forma como ele observa as coisas, justamente por ter essa série de relatos de outras pessoas e também justamente por essa fotografia que sabe muito bem mostrar e enaltecer essa figura. Eu acho que de fato Milton propõe certos debates interessantes, mas nada além. Acaba por ser um filme que opera em certas convenções do gênero e que de fato não tenta se exaltar ou mudar a linguagem. Ele na verdade é o usual, o mais usual possível e o mais arquitetado documentário burocrático desses últimos períodos. Mas, mesmo assim, ele sabe fazer essa burocracia de uma forma interessante, justamente por essas figuras apresentadas e seus pontos de vistas, fazendo com que eu goste do filme. Eu de fato acho que tem certos elementos bons ali apresentados,
principalmente esse ato de observação. Entretanto, eu não posso dizer que, de fato, ele acaba por ser algo inanarrável que não tenha sido já feito. É um documentário usual que tem suas práticas, sua forma de uma maneira básica e que consegue entregar de fato o que tenta se propor a conversar sobre Milton Bituca Nascimento, que de fato é o mais importante aqui. Então, para Milton Bituca Nascimento, eu vou colocar aqui uma nota 7,5 de 10. Ele de fato caminha para o convencional, ele é convencional, mas ele consegue muito bem arquitetar esse convencional. Não é nada espetacular. Você de fato sente o impacto da figura de Milton, você sente o impacto dos relatos em relação ao próprio, você sente essa questão da fotografia que se aproxima em momentos em que tenta criar uma mística em cima da voz dele, né, principalmente nesses shows, como eu citei, mas que também se distancia quando justamente relatos sobre o próprio vão ser falados, contrastando justamente esse senso. Mas, apesar de todos esses elementos funcionarem, não são nada do que não tenha já sido feito, então acaba por ser esbarrado, né, em certas convenções do gênero, mas que não deixam de fato, criar um documentário, uma atmosfera interessante para o cantor. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e